Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri, e nessa edição especial nós vamos falar de arte e educação, certo, Malu Mota? Certo, Silvia Vinhas, o Duas na Tri de hoje abre espaço para a 16ª Mostra de Arte do Colégio Objetivo, que desta vez, por causa da pandemia, é feita de forma virtual. E quem coordena a exposição é José Minerini Neto, ele que é professor de artes do Colégio Objetivo. Neto, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Malu, eu que agradeço, Silvia. E nós convidamos também para essa edição os alunos, né, que participam dessa mostra. Nós vamos conversar com o João Vitor Barbante, que é da Unidade Teodoro. Oi, João Vitor, dá um tchau. E também da Alphaville, da Unidade Alphaville, estão o Caio Yuji Sasaki e a Claiane Martins Pio. Muito obrigada, viu, por vocês participarem aqui com a gente. Bom, Neto, eu quero começar perguntando a você que está liderando esse time, vamos dizer assim, e eu queria entender o que é esse tema, né, deste ano, em plena pandemia. Cor, lápis, grafite e companhia. Por que esse tema? Claro, com o maior prazer, Malu. Olha, acontece o seguinte, os alunos do 8º ano, eles estão estudando um livro que se chama O que é Arte Contemporânea, que é uma publicação do Museu de Arte Moderna de Nova York, que é esse livro aqui, tá? A proposta, ela teve duas etapas. Uma etapa foi escolher um capítulo do livro para que fosse explorado e servisse de inspiração poética para fazer o trabalho. E a outra etapa foi trabalhar técnicas justamente com lápis de cor, com lápis grafite e materiais e companhia, ou seja, os materiais tradicionais presentes na vida e na memória afetiva de todo mundo que passa ou passou pela escola. É desse cruzamento entre essas técnicas e as poéticas do livro que é Arte Contemporânea que surgiu essa 16ª Mostra de Arte do Colégio Objetivo. Bom, eu quero começar pelo João Vitor. E, João Vitor, eu queria entender que o seu trabalho, um pouco do seu trabalho, queria que você falasse sobre o seu trabalho. Eu queria saber se as suas cores e linhas, se elas foram... no que elas foram inspiradas? A pandemia teve alguma relação com isso, ou João Vitor? Na verdade, não teve relação nenhuma. Eu simplesmente fiz o desenho e me deixei levar, fechando os olhos e só traçando linhas e cores. Ai, que lindo! Você fechou os olhos e se deixou levar. Olha que coisa mais linda. Olha, João, se eu fechar os olhos e deixar levar, não vai sair nada, viu? Não vai sair nada aqui. O Caio, quero falar com o Caio. O nome do trabalho do Caio me chamou a atenção, Nações Unidas. Caio, por que você escolheu esse tema e qual foi a sua interpretação? Minha interpretação foi que o mundo deveria ser mais unido. E o meu tema foi de acordo com os lugares que eu queria estar, mas com a pandemia eu não pude. Eu peguei como posso dizer, cada monumento de cada país, os monumentos mais famosos, e uni um só. Aí veio a minha cabeça o nome Tudo Unido em um Só, Nações Unidas. Tá certo. Tem sentido, né, Malu? É isso aí. Tem. E eu achei fantástico, porque ele vai elaborando bandeiras, territórios, né? E, assim, um mundo, se a gente pensar, né, tudo muito, hoje, muito líquido, né? E tudo junto e misturado, né? Agora, eu vou estender a minha pergunta agora para a Claiane e quero saber se o dela foi o eclipse, se a sua eclipse teve cores, né? E como é que você relacionou o seu trabalho com a arte contemporânea, Claiane? Bom, eu pensei no seguinte, como eu gosto muito das teorias sobre o espaço, sobre coisas assim, a arte contemporânea me mostrou que eu deveria fazer o mundo e ver ele como de outra maneira. Então, eu quis fazer um eclipse, porque um eclipse, só que de um ângulo diferente e com várias cores, porque quando você vê eclipse, o sol tá aqui e, tipo assim, o dia vira noite. Então, você não vê como é que é o outro lado do eclipse. Então, eu quis fazer como se fosse o sol e a lua se unindo.
Muito bem, como cada uma interpreta de uma forma, né? Que coisa bacana, que resultado legal. É, vamos falar um pouquinho da técnica. Ô, João, a técnica, no caso, foi a sua melhor companhia, foi o quê? O lápis, né? De acordo com o tema, o lápis ou o grafite, João? Lápis. Fala um pouquinho sobre isso. Por que o lápis? Porque eu sempre gostei de desenhar e o lápis era um recurso que eu tinha pronto, assim, do meu lado. Aí eu comecei a utilizar e eu me acostumei a usar o lápis em vez do grafite. Se sente mais confortável, né? A ideia era essa, né? Era escolher, né? Exatamente. Bom, Isso aí. eu quero estender agora a pergunta para o Caio, né? Eu quero entender, Caio, se a pandemia inspirou o seu tema, se as suas Nações Unidas tiveram a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, o Caio. Sim, teve sim, porque eu imagino que as Nações Unidas, eu imagino que elas possam combater o vírus, e não, como posso dizer, não solitariamente, mas acredito que com todo mundo unido possa combater melhor essa pandemia, assim como está fazendo a Organização Mundial da Saúde e a ONU. Certo, muito bem. Vocês estão indo bem nessa aula, viu? Estou gostando, viu, Neto? Ó. Eu também, estou gostando muito. Olha, a Claiane, olha que lindo o nome da arte da Claiane, é um eclipse em outro ângulo, né, que ela já falou um pouquinho. Ô, Claiane, qual que é a importância da arte para você durante essa pandemia? A gente sempre fala aqui, eu e a Malu, que a arte nos salvou, né? Então, para você, qual foi a importância da arte, ou como está sendo a importância da arte na pandemia para você? Bom, como nós estamos em isolamento social, a maior parte do tempo eu passo conectada à internet. Então, eu não tenho mais aquela conexão que eu tinha normalmente com as pessoas antigamente. Então, a arte é uma forma meio de eu me expressar desenhando. Então, por exemplo, se eu fizer um desenho, é uma forma de eu representar um sentimento feliz ou triste. O Neto, eu queria que você avaliasse, né, esse conjunto, né, esses alunos aqui, o que você, já que você participou tão diretamente, qual foi a sua avaliação e por que esse entendimento da arte, o que ela leva para a escola, do ponto de vista da pedagogia? Claro, claro. Olha, a arte, como vários aqui já disseram, ela é sempre um meio de expressão e de manifestação de coisas que nos interessam, que nós estamos pensando, que nós estamos vivendo, né? Tudo isso faz parte do universo da arte. E os capítulos do livro O que é Arte Contemporânea, eles possibilitam essas explorações que tanto João Victor quanto o Caio quanto a Claiane acabaram de falar aqui. Ou seja, você parte de uma proposta que está lá dentro do livro e você vai estabelecer relações das mais diversas ordens para fazer o trabalho que está exposto, não só com os 3 alunos que estão aqui nesse momento, mas com todos os por volta de, são mais ou menos, tá, gente, 470 trabalhos que estão nessa exposição. E todos eles dialogando, de algum modo, com as relações pessoais, com esse momento de mundo, e com os temas da arte atual, que a gente chama de arte contemporânea. Neto, você sentiu alguma diferença no sentido de criatividade? Porque essa mostra está sendo totalmente online, né? Em relação quando você tem o contato com os alunos nas outras edições e agora, a criatividade continuou a mesma, melhor, um pouquinho menos por conta da pandemia? O que você sentiu? Olha, todos os momentos acabam interferindo, né? Não seria diferente com esse momento pandêmico. Certamente a pandemia interferiu nos processos dos nossos alunos, né? Mas também o que acontece? Cada uma das exposições tem uma proposta diferente. Então, essa 16ª, ela tem um grande desafio. E qual é esse grande desafio? É lidar com os materiais que nós temos nos nossos estojos escolares, né? O lápis grafite, o lápis de cor, a canetinha, a caneta esferográfica de escrever. Então esse foi o grande desafio. Como cada um desses alunos que estão aqui apresentando o trabalho nessa exposição explorou e desenvolveu
esses recursos técnicos para expressar ideias que, de repente, sei lá, poderiam ter outras soluções se fosse tridimensional, por exemplo, ter outra solução se fosse totalmente feito com tinta, entendeu? Então, é o desafio do momento, né? Foi isso que nós propusemos. E aí, esse grande desafio é o que resulta nos trabalhos que estão na exposição. O Neto, eu fico pensando o seguinte, eu fico pensando nos pais, né? Nos pais, nas mães, porque vem os filhos fazendo todo esse trabalho, né? Você vê, assim, a primeira fala, né, de aluno foi: eu fechei os olhos e me transportei, né? Então eu fico imaginando como que os pais em casa vendo os filhos, né? Porque eles estão sempre na escola. E eu acho que os pais, de uma forma geral, eles estiveram agora durante a pandemia, eles estiveram mais próximos, né? E eu quero Desculpe, eu quero contar aqui um bastidor. Enquanto nós preparávamos o roteiro, eu me surpreendi. A Cristobassi, é a nossa editora, ela estava olhando os trabalhos, separando o trabalho de cada aluno e tudo mais. Qual não foi a nossa surpresa quando essa mãe, que também é uma jornalista, abriu a pasta dos desenhos e encontrou o trabalho do filho dela, que é o Leonardo Tobassi Treza, ele que fez um trabalho lindíssimo que chama Andando em Círculos, e é da unidade da Granja. Então, assim, Neto, eu fico transportando para esse ambiente doméstico, né? Que foi um momento tão lindo, porque nós estávamos ali trabalhando, separa, trabalho de aluno aqui e ali, e, de repente, uma mãe vê isso, né? Então, a Cris é oriental e tudo, é toda contida, mas eu tenho certeza que o coração dela ficou em lágrimas. Eu queria que você falasse um pouquinho dos pais, só para a gente fechar esse bloco. Claro, nós percebemos sim, né, que nesse momento onde as aulas migraram para um ambiente totalmente virtual, né, e depois passaram por um momento de ambiente híbrido, né, com alguns alunos no ambiente presencial e outros no ambiente virtual, nós percebemos a presença de várias pessoas da família assistindo aula. Né, e acompanhando. Às vezes, alguns familiares, né, se manifestavam ou mandavam cumprimentavam no bate-papo, ou falavam alguma coisa: que lindo o trabalho que meu filho está fazendo. Ou seja, houve a possibilidade de ver essa produção artística dentro de casa, né? Porque muitas vezes não, né? Na tradição da história da escola, do que é escola, esses trabalhos são feitos dentro da sala ou da sala de arte. Só professores e os colegas de turma vêm. Então isso trouxe uma outra percepção da importância da arte nesse momento onde esses trabalhos foram feitos em casa, na presença da família, no ambiente familiar, e certamente uma outra compreensão da arte dentro da própria família para muitos dos alunos que estão presentes nessa exposição. Isso é um diferencial, né? E a cada ano, né, Neto, você se surpreende, né? Porque é impressionante, você há tantos anos que você está aí com os alunos e sempre levando arte, você se surpreende com o resultado, não é, Neto? Sempre, é sempre uma surpresa, a cada exposição é uma surpresa, a proposta muda, né? Então, nós temos muita clareza da proposta de que nós vamos fazer para os nossos alunos. Eu não faço a proposta sozinho, a proposta ela é desenvolvida em conjunto com toda a cadeira que eu coordeno de professores de arte, né? Aqui, a Claiane e o Caio são alunos da Andréa Parrillo, o João Vitor é aluno meu e da Deia, e aí tem muitos outros professores, ou seja, isso é resultado de um trabalho de toda uma equipe de arte, educadores, de professores de arte. E nós todos nos surpreendemos, porque nós nunca sabemos o que é que nós vamos receber. Nós fazemos a proposta, nós orientamos, nós acompanhamos, e a surpresa é sempre maravilhosa, sempre, sempre, sempre. Bom, eu quero agradecer a participação do João, do Caio e da Claiane aqui no Duas na Tri. Isso mesmo, e agora nós vamos falar com o Lucas Paludo e a Maria Luísa Poletti, do Objetivo Cantareira, a Bárbara Camacho, do Objetivo Granja, e a Ana Júlia Oliveira, do Objetivo Ipiranga. Obrigada por vocês estarem aqui. Bom, eu vou começar, então, com o Lucas, né? O nome do trabalho do Lucas é Novo Reino.
Lucas, eu queria saber se esse tema, né, o Novo Reino, de onde que veio essa inspiração? Por que o Novo Reino? A inspiração veio do livro que eu queria. No livro tinha um capítulo Animais Bizarros. Daí eu queria fazer um novo animal, juntar vários reinos num animal e transformar num novo reino, assim. E assim daí com esse novo reino, vários animais de tipos diferentes, com vários outros reinos juntando num animal só. Ok. A Maria Luísa, sereias existem. Que lindo, Maria Luísa, eu achei lindo o traço no seu trabalho, né? Sereias existem, até o nome é sugestivo. De onde veio esse tema? Como é que você se inspirou? Fala um pouquinho do seu trabalho. Durante a leitura do livro, eu observei que existiam uns capítulos em que o nome do capítulo era Pingos, Pontos e Ondas. Nesse capítulo existia uma obra, o nome dela era Corrente. Essa obra, ela era uma obra cheia de traços com ondas e que representava muito movimento. E durante a minha obra, eu queria realmente demonstrar um movimento, e com isso eu decidi, né, desenhar uma sereia e decidi que fosse no fundo do mar, que para mim o fundo do mar representa realmente a ideia que eu quis passar de movimento, e essa foi a ideia principal que eu tive. Muito bem. Olha só, agora eu vou encaminhar a pergunta para a Bárbara. Eu quero saber, Bárbara, se o teu mundo é cheio de cores mesmo. Bom, o tema sorteado foi Pingos, Pontos e Ondas, que eu escolhi. E eu decidi fazer uma pesquisa e me inspirei no Roy Lichtenstein e Brit Riley. E eu decidi mostrar os meus sentimentos quando eu entrava no mar. Por isso eu decidi fazer com cores bem vibrantes, fortes e uma monocromia de azul. Um tema bem feliz. Nossa! Você viu que a coisa é forte. Como ela mostrou o sentimento, né? Foi uma coisa bem intensa, né? Malu e Neto. Bom, Ana Júlia, para participar aqui do nosso papo. O Ninguém. Ana Júlia, o nome do seu trabalho é esse, né? O Ninguém. Quem é? A gente quer saber quem é esse ninguém e por que os olhos tão grandes, Ana? Então, esse trabalho, enquanto eu estava lendo um livro, né, eu cheguei quase no final do capítulo e eu me deparei com a obra de Louise Bourgeois, que ela conta meio que qual foi a inspiração dela, que foi sobre a infância, com os pais, com o relacionamento dos pais difíceis, enfim. E nesse momento, assim que eu li esse relato dela, me veio uma memória de quando eu era pequena e que eu tinha um amigo imaginário e que esse amigo imaginário era muito peculiar. Ele não tinha rosto, ele era preto, todo preto, não tinha rosto, não falava, não se mexia, e só ficava parado lá. E eu lembro que eu conversava muito com ele, mas ele nunca conversava comigo de volta. E aí veio a ideia do título, O Ninguém. Justamente porque ele não era ninguém, ele só simplesmente estava ali, era uma figura que estava ali para mim. E por que os olhos tão grandes? Olha, eu acho que eu quis fazer de uma forma mais figurativa o desenho, né? Com a técnica que eu fiz de linhas, eu transformei a minha imagem, né, no que eu lembro ainda, mais ou menos, porque eu era muito pequena, e aí eu quis fazer uma forma mais animada, figurativa, vamos dizer, como se fosse um fantasma mesmo, com os olhos grandes. Olha, Malu, toda vez eu me surpreendo com essas respostas, viu? Continua você. Silvia, e assim, essa liberdade poética, né? Que eles pegam o sentimento e vão trafegar por onde eles precisam, né? E esse caminhar é muito individual mesmo, não tem jeito, muito lindo o depoimento. Agora eu queria falar com o Lucas, né? Eu quero saber, Lucas, se a tua arte, né, fazer esse trabalho durante a pandemia, se esse momento te ajudou a fazer a sua arte. Esse momento, ele me ajudou muito, por causa que eu tive meio que mais tempo extra para fazer esse trabalho.
Como eu tive tempo extra, eu consegui trabalhar muito nesse trabalho. Sei lá, se não tivesse pandemia, talvez eu conseguisse fazer um trabalho um pouco mais simples. Tá? Você teve mais tempo para pensar, mais Isso. tempo ali quietinho com o seu trabalho, é isso? Isso, eu consegui mais tempo livre. Tá. Bom, e a Maria Luísa, você que fez aí os Sereias Existem, né? Como o livro O que é Arte Contemporânea te inspirou nesse trabalho? Esse livro que foi a base de tudo, mas como que ele te inspirou? O livro, eu acredito que, por ser arte contemporânea, né, principalmente, ele deixou uma liberdade muito grande de expressão. Eu acho que esse foi um dos principais pontos de inspiração, e principalmente o capítulo Pingos, Pontos e Ondas, que era um capítulo que tinha a obra corrente, que foi uma obra que realmente eu gostei bastante. Eu achei que é uma obra bonita, e foi o que mais me inspirou do livro. Eu gostei bastante. Muito bem. Ô, Bárbara, eu queria entender o seguinte: o que é que ficou quando você usa essa expressão arte contemporânea, né? E você que passou aí esse período de criação e tudo mais, o que você aprendeu? O que é a arte contemporânea para você hoje? Eu acho que a arte contemporânea é muito livre. Eu posso me expressar da forma que eu quiser, sem julgamento das pessoas, porque hoje em dia é muito difícil você ter sua opinião firme, forte, poder se expressar sem medo. E eu acho que eu aprendi muito, porque eu também comecei a me importar com o que as pessoas faziam e tudo mais, sem ter medo de que eu fosse julgada e não julgar as pessoas pelo que elas faziam. Olha, Ana Júlia, a arte te ajudou na pandemia, como ajudou, no caso, os seus colegas também? Sem dúvida. Eu acho assim que quando eu fui fazendo esse desenho, né, fui usando técnica de linhas e tal, cada vez mais que eu desenhava, mais eu lembrava de uma época que eu tinha esquecido. Isso me fez lembrar de como eu me sentia. A gente está muito em casa, meio que eu fico praticamente no tédio o dia todo, né? E aí relembrar esses momentos, os momentos bons e os ruins também, fazendo essa arte foi muito bom. Viu, Neto? Eu queria saber de você, assim, já que você esteve à frente, acompanhando muito de perto o trabalho desses alunos, qual a avaliação que você faz olhando para esses trabalhos, ô Neto? Eu vejo nesse grupo que está aqui falando nesse momento, né, eu vejo, primeiro, essa liberdade de expressão, porque são trabalhos completamente diferentes, que caminharam, né, para sentidos diferentes, com usos das técnicas, embora todas elas limitadas, né, nesses materiais, Malu, houve ensino do uso do lápis de cor, do uso do sombreado, né, com lápis grafite, do esfumaçado, ou seja, houve um aprendizado técnico. E aí, cada um aqui, além da poética particular, né, inspirado no livro Que é Arte Contemporânea, e da liberdade de ideias, teve esse suporte técnico que é possível ver em cada um desses trabalhos. A arte contemporânea, ela permite seguir muitos caminhos. Muitos caminhos. Sei lá, vamos pensar, por exemplo, sei lá, no Renascimento, talvez, que seja muito famoso, que aconteceu um período da arte que aconteceu lá entre os séculos XIV e XV, são 200 anos, né, das pessoas trabalhando com critérios muito parecidos, muito próximos, né? E, de repente, a arte contemporânea, que é a arte desse nosso tempo, ela não tem um único caminho. Ela tem muitos caminhos. E esses muitos caminhos, essas muitas possibilidades, elas também estão presentes dentro desse momento de pandemia, né? Fazer um trabalho artístico. Eu gosto muito de uma frase
de um artista que não está no livro, ele é um artista brasileiro chamado Leonilson, que ele diz que fazer uma obra de arte é dar um presente para a humanidade, né? Então, cada um aqui, quando parou para fazer com mais tempo, com menos tempo, mas todos se dedicando para o trabalho, tenho certeza que isso é um presente para a humanidade e para cada um de nós mesmos. Então, quando eu paro para fazer isso, eu estou me dando um presente também. Isso é o que a arte é capaz de fazer e transformar na vida de todo mundo. E a gente sentiu isso muito nessa pandemia, né? Porque é o que eu falei aqui, a arte nos salvou, seja ela da forma que ela se expressa na vida da gente. Mas qual que é a importância para você desse trabalho que vocês fazem, de instigar, né, esses alunos a se colocar na arte, né? A ter essa inspiração sozinhos, que eles têm o livro lá, eles podem se inspirar. Como é que você visualiza isso? Cada um sente de um jeito, né, Neto? Sim. Cada um sente de um jeito, cada um vai interpretar de um jeito, e aí é a riqueza da arte, não é? Porque ela tem essas muitas possibilidades, sobretudo nós pensando aqui na arte contemporânea, que é a arte da atualidade, não é? Agora, a arte, ela também lida com muitas linguagens, não é, Silvia? Nós estamos falando basicamente aqui de linguagem visual, que esses alunos também estudaram no decorrer desse desse segundo bimestre, sobretudo, mas, assim, e o uso que você faz dessa linguagem visual, da cor, da linha, do claro escuro, das formas, né, dos volumes, dos esfumaçados, tudo isso, que é um tipo de linguagem não verbal, permite com que nós venhamos a nos comunicar com o mundo de outros modos, né? A palavra, a linguagem verbal, né, ela tem uma importância muito grande, e nós aprendemos desde o início da escola a escrever, não é? Agora, a aula de arte, ela também possibilita pensar o mundo poeticamente e com outras linguagens que não apenas a linguagem escrita. Então, com isso, nós fazemos múltiplas leituras do mundo, quer seja no universo da palavra, quer seja no universo da visualidade e por aí afora. Olha, é interessante o tema, né, Neto? Porque é para além da escrita, né? Você falou que a arte, ela extrapola isso. E, no entanto, você usou o lápis, né? Quer dizer, você tem aí um elemento de reflexão para os alunos, né, Neto? Essa é a primeira colocação que eu queria fazer. E a segunda, eu queria te dizer o seguinte, que olhando o trabalho, todos esses trabalhos, e eu fiquei examinando, ia para um, ia para outro, e pensava nas cores, e ia observando, eu fiquei pensando, já imaginou esses alunos daqui a alguns anos, sabe? Engenheiros, arquitetos, professores, o que for, né? A profissão que eles escolherem, ou numa Olimpíada. Você já pensou, Neto? É uma maravilha, né? Se ele conseguir olhar, lembrar, vamos dizer, dessa sementinha que você lançou, né, Neto? Nós estamos aí no minutinho final e eu queria terminar com você. Claro, claro, sem dúvida alguma, porque, veja, independente da profissão que vá se seguir, quanto mais domínio de linguagem você tiver, mais você vai saber explorar diferentes elementos, diferentes situações, não é? Então, eu posso ser um engenheiro, trabalhar com os cálculos da engenharia, mas eu também posso ter conhecimento de outras linguagens que vão me trazer outras percepções, inclusive da minha própria profissão, de qualquer profissão que seja, não é? Isso é o que a arte também faz conosco, né? A arte, ela abre a percepção para muitas outras coisas, e como ela não necessariamente passa pela razão, né, não tem uma explicação racional, nós temos a liberdade de estabelecer diferentes conexões entre as áreas do conhecimento, que é também da natureza dessa mostra de arte e também a natureza da própria arte, que é ser interdisciplinar. Muito bem, eu quero agradecer aqui a todos pela participação e com você, Silvia. É isso aí, o nosso Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela companhia, gente, e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.